Seguinte, a novela Memphis do Corinthians continua rendendo muito pano pra manga, e é importante a gente colocar os pingos nos is aqui. Muita gente começou a falar recentemente sobre esse acordo que foi fechado entre o clube e o jogador, mas o que muita gente não sabe é que esse acerto não aconteceu agora, e sim já na semana passada. O Corinthians se entendeu com o Memphis para quitar uma parte da dívida que tinha com ele, metade foi paga à vista e a outra metade ficou parcelada. Ou seja, não tem essa de que só porque o cara recebeu agora vai entrar em campo no próximo jogo. Isso não procede. O acerto já estava fechado antes da partida contra o Sport e mesmo assim ele não foi relacionado. E é aí que eu quero bater na tecla. Existe uma galera que insiste em dizer que jogador só atua quando recebe, mas nesse caso não é verdade. O Memphis não jogou no domingo passado mesmo já com a situação resolvida. E isso é importante deixar claro para não criar uma narrativa injusta com ele. Só que ao mesmo tempo, não dá para passar pano. O Corinthians precisa dele em campo. Ele é daqueles jogadores que podem mudar o rumo de uma temporada, só que para isso tem que estar à disposição, tem que mostrar mais vontade e principalmente entregar aquilo que se espera de um atleta do nível dele. A cobrança vem porque ele pode dar muito mais do que já deu até agora. Memphis é diferenciado, tem qualidade, tem status, tem salário alto. E quando um jogador desse tamanho não rende, o torcedor tem todo o direito de cobrar. Isso não é perseguição, não é implicância, é apenas a realidade. A quem muito é dado, muito será exigido. O problema é que até agora ele tem ficado mais tempo no departamento médico do que no gramado. São lesões seguidas, são jogos em que é poupado, e quando entra não consegue desequilibrar. Isso tem gerado frustração, porque o torcedor enxerga que ele pode ser decisivo, mas na prática a entrega tem sido baixa. Agora, se tem uma coisa que o Corinthians precisa fazer é administrar bem esse elenco. Não dá para colocar tudo nas costas de Memphis e achar que ele vai resolver sozinho. O clube precisa de reforços à altura, jogadores do nível de um Andréas Pereira, por exemplo, que chegou no Palmeiras e já mostrou qualidade. Esse é o tipo de contratação que dá resultado imediato. É jogador que veste a camisa e joga. No Corinthians, muitas vezes a gente vê o contrário, apostas que não dão certo ou nomes que chegam já em fim de carreira. O caso do Fagner também entra nessa discussão. Existe a possibilidade de retorno dele, mas isso depende muito das conversas entre Corinthians e Cruzeiro. Não é questão de liberar de graça, porque o mercado não perdoa. Se o Cruzeiro tiver postura, vai querer compensação, seja financeira ou na troca por algum jogador. Antes da lesão séria que ele sofreu, Fagner era titular absoluto e ainda tinha muito gás para render. Agora a situação complica porque precisa ver como será essa recuperação. Se o Cruzeiro agir com caráter, como deveria, segura o jogador, banca a recuperação e mantém no elenco. Mas se abrir mão, o Corinthians tem que pensar bem como se movimentar, porque não dá para ficar sem uma reposição decente na lateral. E é aí que entra a questão financeira. O clube vive uma situação delicada, tanto em campo quanto fora dele. A reunião com a Caixa Econômica Federal mostra o tamanho da preocupação com a dívida da Arena. Hoje o Corinthians paga juros altíssimos, algo em torno de 18% ao ano, e a tentativa é renegociar para um índice atrelado ao IPCA, que cairia para algo perto de 9%. Essa diferença pode significar milhões economizados. Até agora em 2025 já foram desembolsados cerca de 60 milhões de reais só em parcelas da Arena. Ainda faltam mais 2 prestações neste ano, em setembro e dezembro. É um peso gigantesco nas contas e que compromete a capacidade de investimento em jogadores. E quando a gente olha para a gestão de futebol, a insatisfação é evidente. O torcedor não aguenta mais ver o clube sendo administrado com base em amizades e indicações pessoais. Executivos recusando bons nomes e apostando em jogadores medianos. O exemplo do Richard Rios, que estava no Guarani, é emblemático. O Corinthians não quis e o Palmeiras comprou. Hoje é peça importante e já foi valorizado no mercado. Marlon Freitas também foi descartado sob a justificativa de que o elenco já estava bem servido no meio-campo. Resultado, o time ficou sem alternativas e continua sofrendo. É nesse cenário que aparecem rumores sobre renovações com jogadores como Michael.
Isso gera revolta, porque dá a sensação de que o clube não aprende. Jogadores que já deram o que tinham que dar, que não acrescentam tecnicamente, continuam recebendo oportunidades de renovar. Enquanto isso, rivais fazem movimentações pontuais e certeiras, trazendo atletas que realmente elevam o nível da equipe. O torcedor olha para o lado e vê um Palmeiras se reforçando com qualidade e eficiência, e aqui o Corinthians parece preso ao passado. Essa cultura de reviver ídolos antigos e apostar em nomes que já passaram do auge só estagna o clube. Futebol exige renovação, exige planejamento. Se a diretoria continuar insistindo nos mesmos erros, o time vai continuar andando em círculos, sem avançar. Não adianta trazer de volta quem já não consegue mais render em alto nível, porque isso só drena os cofres e gera frustração em campo. O Corinthians precisa ter coragem de virar a página, deixar o passado para trás e pensar no futuro com profissionalismo. E aí, nesse meio todo, a novela Memphis volta a ganhar destaque porque simboliza bem essa montanha-russa do Corinthians. Ele é caro, é importante, tem nome, mas o que o torcedor quer ver é bola no pé, entregue em campo. A diretoria fez a parte dela resolvendo a pendência financeira, agora falta ele mostrar que vale o investimento. Não tem mais espaço para desculpas ou para ficar à sombra de problemas físicos. A cobrança é justa e vai continuar. O que resta é ver se nesse próximo jogo ele estará à disposição e com vontade de realmente fazer a diferença. O contrato dele com o Corinthians vai até o fim de 2026, então ainda existe tempo para recuperar a confiança da torcida. Só que esse tempo não é infinito, e o torcedor não tem mais paciência para esperar milagres. Quer ver resultado agora, dentro de campo, onde realmente importa. O torcedor do Corinthians anda cansado de promessas que não se cumprem. Toda vez que surge a notícia de que determinado jogador pode render, vem sempre um mais. Mas está lesionado, mas foi poupado, mas não se adaptou, mas não está em forma. O problema é que o campeonato não espera, e a cada rodada que passa a distância para os objetivos da temporada fica maior. É nesse contexto que o nome de Memphis volta a ser cobrado com força. Ele é visto como peça-chave, um jogador que poderia carregar o time em momentos de dificuldade, mas até agora sua participação tem sido tímida. Isso incomoda não apenas a torcida, mas também os próprios companheiros, porque sabem que se ele estiver bem, o Corinthians se torna muito mais competitivo. O caso do Memphis não é isolado, ele simboliza uma realidade que o clube vive há anos, contratações caras, de impacto midiático, mas que na prática não trazem o retorno esperado. O Corinthians precisa de atletas que estejam prontos para jogar toda semana, que tenham regularidade, que cheguem e assumam a titularidade sem depender de condições especiais. Basta olhar para os rivais diretos para perceber a diferença. Enquanto uns investem em jogadores que chegam para resolver, o Corinthians insiste em nomes que carregam mais esperança do que entrega. O torcedor se apega a lampejos, a uma boa partida aqui ou ali, mas quando precisa de constância, não encontra. O Corinthians também tem de lidar com o desgaste de jogadores veteranos que já deram sua contribuição, mas que hoje não conseguem manter o ritmo necessário. O exemplo de Fagner ilustra bem isso. Antes da grave lesão, era um dos mais importantes do elenco. Agora, o retorno é uma incógnita. O Cruzeiro, que detém seus direitos, precisa decidir se aposta na recuperação ou se libera para outro clube. Do lado corintiano, existe interesse em tê-lo de volta, mas a questão é saber se esse retorno viria acompanhado da mesma intensidade de antes. É um dilema comum no futebol, apostar em nomes conhecidos pelo histórico ou buscar alternativas novas que possam garantir futuro. Nesse ponto entra a responsabilidade da diretoria. É a gestão que precisa ter frieza para avaliar se vale a pena investir em jogadores que já mostraram queda de rendimento. O que não dá é para se prender ao passado. Não se ganha jogo com lembranças, se ganha com performance atual. E o Corinthians tem sofrido exatamente porque insiste em olhar pelo retrovisor. Muitos dos nomes que são cogitados para voltar já não têm mais o mesmo impacto, e isso atrasa a renovação do elenco. Enquanto isso, oportunidades de mercado são desperdiçadas. Jogadores como Richard Rios e Marlon Freitas passaram batidos por decisões equivocadas. Hoje eles brilham em outros clubes,
valorizados, enquanto o Corinthians sente falta de qualidade no meio-campo. E aí surge a discussão sobre Michael, mais um que pode ter o contrato renovado mesmo sem apresentar rendimento convincente. Isso é reflexo direto da cultura de gestão baseada em amizade e conveniência, e não em critérios técnicos. Enquanto outros clubes têm planejamento, análise de mercado e scouting bem estruturado, o Corinthians parece refém de indicações de confiança e relações pessoais. Essa falta de profissionalismo custa caro, não só em dinheiro, mas principalmente em resultados dentro de campo. O torcedor sente na pele, porque é quem paga ingresso, quem apoia, quem acredita, mas vê a equipe tropeçar repetidamente nos mesmos erros. E não podemos deixar de falar do peso financeiro. A dívida da Arena segue como uma sombra sobre o clube. A renegociação com a Caixa Econômica é essencial, porque não dá para sustentar um juro tão alto. O Corinthians já desembolsou 60 milhões de reais só neste ano, e ainda tem mais parcelas pela frente. Isso consome uma parte gigantesca do orçamento e impede que o clube seja agressivo no mercado de transferências. Mesmo quando surge a chance de contratar alguém de peso, o caixa apertado faz a diretoria recuar. É uma bola de neve, sem reforços de impacto, o time não conquista títulos, sem títulos a receita cai, e com a receita em queda a dívida fica ainda mais pesada. Esse ciclo precisa ser quebrado, e para isso é necessário coragem. Coragem para tomar decisões impopulares, para dizer não a renovações que não fazem sentido, para investir em atletas que vão dar retorno dentro de campo e também no mercado. O torcedor sabe reconhecer esforço e entende que erros fazem parte, mas o que ele não aceita mais é ver os mesmos equívocos se repetindo ano após ano. É por isso que existe tanta desconfiança quando aparece a notícia de que fulano pode renovar ou que Beltrano pode voltar. O histórico recente do clube não inspira confiança. Dentro desse cenário, Memphis carrega uma responsabilidade maior ainda. Ele representa um investimento pesado em nomes que chegam com moral, mas que precisam provar em campo que valem cada centavo. O Corinthians resolveu sua situação financeira, quitou parte do que devia, mostrou boa vontade. Agora é a vez dele dar a resposta. O contrato até 2026 garante tempo suficiente para ele deixar uma marca positiva no clube, mas esse tempo não pode ser desperdiçado. Se continuar sendo marcado por lesões, ausências e atuações apagadas, a relação com a torcida vai se deteriorar ainda mais. O que o torcedor quer ver é atitude. Quer ver Memphis pedir a bola, chamar a responsabilidade, arriscar, se comprometer com o jogo. Quer ver um time que lute, que corra, que mostre fome de vitória. O Corinthians tem tradição, tem camisa pesada, mas precisa que os jogadores em campo estejam à altura dessa história. O que se cobra de Memphis é exatamente isso, que ele seja protagonista e não apenas uma promessa não cumprida. Ele tem talento de sobra para isso, e se estiver realmente comprometido pode se transformar no diferencial que o clube tanto precisa. Mas é claro que nada disso será possível se a diretoria não fizer a sua parte fora das quatro linhas. O Corinthians precisa de uma gestão que pense grande, que seja profissional, que coloque o clube acima de amizades e interesses pessoais. O torcedor não aguenta mais ver jogadores chegando sem critério, contratos sendo renovados sem justificativa e talentos escapando para rivais. É preciso dar um choque de realidade, entender que o futebol moderno exige eficiência e planejamento. Sem isso, mesmo com um ou outro nome de peso, o time não vai conseguir competir em alto nível. É por isso que essa fase é tão decisiva. A torcida quer respostas, e o clube precisa mostrar que aprendeu com os erros recentes. O futuro do Corinthians depende de decisões tomadas agora, tanto no campo quanto na gestão. Se continuar insistindo nas mesmas fórmulas, o resultado não será diferente. O torcedor já cansou de esperar por milagres, ele quer um time competitivo de verdade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Burburinho no mundo do futebol paulista, rumores indicam que Rafael Veiga, atualmente uma das peças mais importantes do Palmeiras, pode estar de mudança para o Corinthians. Fontes não oficiais sugerem que conversas discretas já teriam acontecido nos bastidores, provocando um verdadeiro frisson entre torcedores de ambos os clubes. No Allianz Parque,
a notícia caiu como uma bomba. Veiga é conhecido por sua habilidade com a bola parada, sua visão de jogo e a capacidade de decidir partidas em momentos cruciais. Características que fazem dele um dos atletas mais cobiçados do futebol brasileiro nos últimos anos. No lado corintiano, a possibilidade de contar com um meio-atacante imediatamente acendeu a esperança de uma temporada mais consistente, especialmente após campanhas irregulares nos últimos campeonatos. A torcida, ansiosa, já começou a imaginar Veiga vestindo a camisa alvinegra, cobrando suas cobranças de falta e criando jogadas decisivas para o timão. Enquanto isso, nas redes sociais, os palpites se multiplicam. Há quem aposte que o acerto é questão de tempo, e há quem questione se a negociação seria viável diante da rivalidade histórica entre os dois clubes paulistas. Apesar do burburinho, fontes próximas ao jogador mantêm cautela. Rafael Veiga, que se consolidou como ídolo no Palmeiras, ainda não se pronunciou sobre qualquer mudança, mas a simples menção de seu nome nos corredores do Corinthians já provoca debates acalorados. Especialistas de mercado destacam que, caso a transferência se confirme, seria uma das mais surpreendentes e controversas dos últimos anos no futebol brasileiro, tanto pelo impacto esportivo quanto pelo aspecto simbólico de um atleta de destaque cruzar para o maior rival. Enquanto os torcedores tentam decifrar se é boato ou estratégia de bastidor, o que não se pode negar é que o simples rumor de Rafael Veiga no Corinthians movimentou o noticiário esportivo, gerou discussões acaloradas e promete, nos próximos dias, trazer novas pistas. O que parecia improvável ganhou força e alimenta a expectativa. Será que estamos diante de um dos maiores movimentos do futebol paulista recente, capaz de reescrever rivalidades e transformar a próxima temporada em um verdadeiro espetáculo de atenção e emoções? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!